Olá, pessoal! Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao nosso programa. Há algum tempo, né, que já não temos um encontro presencial. Enfim, houve também Jogo do Brasil, Jogos do Brasil, uma série de questões. E agora, então, a gente vai retomar o nosso conteúdo. Na próxima semana, vamos ter de novo nas nossas aulas, então, nossos encontros presenciais regularmente. E agora, para a gente, enfim, talvez recapitular um pouco, né, retomar esse fio, resgatar esse fio da meada, eu vou só falar um pouquinho sobre território. Só lembrando aqui, então, que nós estamos ainda naquela perspectiva de sujeitos de direito internacional público. Aí nós fizemos aquele apanhado geral sobre esses sujeitos, começamos a falar sobre o Estado, aí nos detivemos sobre os elementos do Estado, aquela convenção lá de Montevidéu, né, que nós averiguamos, inclusive que foi internalizada pelo decreto 1570 de 1937 pelo Brasil. E então, nessa convenção, nesse decreto, está ali apontado, né, no artigo 1º, esses que seriam os elementos que formam o Estado. Então, nós analisamos de início, né, primeiramente, a priori, o que seria a própria formação do Estado, que constituiria o Estado, então esse vínculo jurídico-político entre esses elementos ali dispostos. No caso, né, a gente tem um governo considerado soberano, o elemento subjetivo, que seria a população ou o nacional, né, na nossa acepção aqui jurídica, que aqui nos importa efetivamente, um território e essa capacidade de estabelecer relações internacionais entre si, né, entre outros estados. Bom, então nós verificamos como se dá a própria formação do Estado, no sentido de que ele praticamente, essa formação ela é norteada basicamente por dois princípios, que seria da autodeterminação e da não intervenção, sabendo que, então, o Estado, ele se forma autonomamente, né, ele, por um processo histórico, logra, obviamente, estabelecer esses vínculos entre esses elementos. O sistema internacional não tem um condão de criar estados, isso a gente já repetiu, já retomamos numa aula de uma revisão breve a respeito. Então, o reconhecimento do Estado, ele é um ato, né, tem uma natureza jurídica meramente declaratória, não é constitutiva. Então, e vimos também que esse reconhecimento, ele não pode ser condicionado, é irrevogável, pode ser tácito ou expresso. Vimos todas essas questões. Aí nós também detivemos sobre a questão do governo, ou seja, em que medida que o sistema internacional também discute questões relativas ao elemento governo do Estado. Aí verificamos que há teorias sobre o reconhecimento ou não de governo. Importante lembrar que esse reconhecimento, ele a princípio só faria sentido no caso de uma ruptura constitucional, algum tipo de sucessão governamental, uma sucessão de poder, né, que não esteja prevista nos marcos normativos mais superiores, mais elevados, constitucionais, no nosso caso, né, de um determinado país. Então, no caso de golpe ou revolução, dependendo aí do que a gente encare, né, essa ruptura constitucional. E aí, nós temos teoria Toba, teoria Estrada, vimos a posição do Brasil. Muito bem. Aí, como fomos trabalhar a questão da nacionalidade, além das formas de aquisição ou não de nacionalidade, vimos todo o tratamento diferenciado que o direito internacional já tem com relação à temática. Vimos também as mudanças que recentemente passamos a observar no ordenamento jurídico interno com a nova lei de imigração de 1917, e foi muito importante porque toda a perspectiva mesmo do direito à mobilidade, da migração como algo que não seria extraordinário, mas realmente um direito, e ao constitutivo das culturas, digamos assim, do multiculturalismo, da complexidade, da riqueza, muitas vezes, de uma determinada nação, né? E aí, então, a gente tem uma mudança de paradigma representado, claro que algumas perdas com processos, né, de regulamentação da própria lei, mas que, a princípio, tem essa ambição de trazer uma mudança de paradigma com relação a esse migrante, que justamente agora não passa a ser mais o estranho, né, o alienista, né, até como alguns autores de direito internacional privado costumavam chamar, o estrangeiro, como também denominava o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.800
1815, de 1980. Nós temos agora esse imigrante que tem direito a essa migração, vimos o tratamento dele, né, fundamental na nova lei, baseada nos princípios de direitos humanos, artigo 3º dessa lei, vimos também os direitos que ele tem no artigo 4º, e uma série de outros institutos ainda atinentes a esse imigrante, como a deportação, primeiro o impedimento à entrada, o ingresso, né? Depois deportação, expulsão, extradição. Vimos também a diferença entre asilo e refúgio. Muito bem. E agora, né, faltou falar da questão do território, e vimos que o território, ele, né, então, como se adquire legitimamente um território dentro dessa lógica autodeterminante do Estado, vimos que o Estado, ele não pode adquirir esse território à força. Então, a aquisição, a força, a conquista, ela é considerada um ilícito internacional. Então, nós temos formas voluntárias de aquisição territorial que podem ser espontâneas, digamos, motivadas por forças da natureza, como avulsão, aluvião, e também tem a perspectiva no caso da doação ou da compra e venda mesmo, né? Então, formas que devam ser efetivamente voluntárias e que não reflitam, assim, uma sobreposição de soberanias sobre o mesmo território. E o mais importante para a gente aqui, dentro de uma abordagem limitada que nós temos da disciplina, porque nós não temos assim muito tempo, efetivamente, né, para tratar o tema de aquisição territorial. Pastor Hidroerro tem uma obra sobre a aquisição territorial que tem mais de 1000 páginas, né? A gente poderia, enfim, então ter uma disciplina só referente a isso. E eu acho que uma questão importante, então, a se tratar é a Convenção sobre Direito do Mar, né, ou a Convenção de Montego Bay, que é de 1982, que é muito importante para pelo menos nos mostrar algumas outras questões relativas a o que compõe efetivamente o território de um Estado, né, além dessa demarcação territorial, o seu espaço aéreo correspondente e o seu subsolo, né? Além, obviamente, das ilhas e a questão do mar territorial, da zona contígua, da zona econômica exclusiva. Então, a Convenção sobre o Direito do Mar nos auxilia a trazer mais elementos sobre o que realmente representa o Estado. Então, sabemos que a Convenção sobre o Direito do Mar é um exemplo de uma convenção importante, que foi uma das primeiras convenções que realmente colocou em contraposição os países em desenvolvimento e os países já desenvolvidos, utilizando essa linguagem, que era uma linguagem muito utilizada no processo, logo no período pós-descolonização. Né? Enquanto esse processo justamente de descolonização vinha sendo concluído ao final da década de 60, aí se iniciou esse processo quando justamente os países então subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles logravam, né, ter maior acesso àquilo que seriam os recursos naturais atinentes aos oceanos. E obviamente que esses países em desenvolvimento, eles queriam uma extensão maior, né, de mar territorial, no qual eles pudessem ali explorar os seus recursos naturais. Já os países, então, desenvolvidos, qual era a estratégia deles? Pleitear que fosse demarcado um mar territorial menor. Por quê? Porque eles não tinham tanta necessidade, assim, de uma exploração extensiva desses recursos naturais, por terem aí, né, um desenvolvimento tecnológico mais avançado, poderem desenvolver então um tipo de exploração mais intensiva e, obviamente, quanto menor o mar territorial aonde, né, se deteria a soberania do Estado, seria exercida essa soberania, teria mais mar internacional para a exploração desses estados também desenvolvidos que tinham condições justamente de fazer esse tipo de incursão para a exploração do mar internacional. Então, era utilizado ali digamos assim, o parâmetro das 3 milhas, que desde, né, do século 17, 18, seria o alcance da bala do canhão, que seria a medida também da capacidade do exercício de proteção que o Estado poderia desempenhar. Obviamente que isso não faria mais sentido no século XX. Então começou todo um debate que, né, contrapunha em grande medida os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos. Foi um processo de longos anos até se chegar a uma
versão final, porque justamente havia muita resistência e quase uma grande polarização na medida em que os países desenvolvidos pleiteavam a manutenção das 3 milhas, os países em desenvolvimento pleiteavam, por exemplo, 200 milhas para a possibilidade de exploração. Então foi um longo tempo, aí mais de 10 anos, até se chegar a um posicionamento comum que realmente deu, né, enfim, origem à Convenção sobre o Direito do Mar, ou Convenção de Montego Bay de 1982. E aí, nesse caso, nós temos o mar territorial de 12 milhas, tá? A zona econômica exclusiva, que seria o trecho que seria sobreposto a ele de mais 12 milhas, então 24 milhas de zona contígua, e a partir justamente dessas 12 milhas de mar territorial, a zona econômica exclusiva de 188 milhas, fazendo o quê? 188 mais 12, 200 milhas. Perceba. Por que a gente fala, então, que a partir das 12 milhas do mar territorial, mais 12, então são 24 de zona contígua? Porque aquilo que você faz na zona contígua, aquele tipo de jurisdição ou prerrogativa que você exerce também no mar territorial. Então, é como se você tivesse a pleno exercício praticamente da soberania ali naquelas 12 milhas e fosse perdendo relativamente soberania, mantendo algumas efetivamente, né? Então, a gente tem nas 12 milhas do chamado mar territorial o exercício dessa soberania como se fosse efetivamente o território do Estado. Ali se aplica a jurisdição do Estado, e no espaço aéreo também, né? E no seu subsolo, na plataforma continental, onde há exploração, inclusive, desses recursos naturais. E ali, então, né, havendo um crime, algum tipo de incidente qualquer, aplicaria-se, né, exerceria-se a jurisdição do Estado detentor do mar territorial. Então, esse seria realmente propriamente, né, a concepção de território pleno do Estado. O que acontece é que, mesmo havendo essa soberania, a gente tem que entender que os oceanos, eles foram considerados, isso está consubstanciado na Convenção de Montego Bay, de mar territorial, sobre o direito do mar, desculpe, né? Os oceanos são considerados corredores de passagem, que são, né, obviamente, você não pode, por exemplo, você não quer manter relações internacionais ou não quer algum tipo de contato com um determinado estado, proíbe, faz um bloqueio do seu mar territorial para que ele não passe. Isso não é possível, porque você pode justamente, né, cercear um direito até ao desenvolvimento, ao livre, né, trânsito desse estado. Então, por incrível que pareça, mesmo no mar territorial, existe o chamado direito de passagem inocente, em que embarcações de outros estados, mesmo militares, segundo o professor Celso Albuquerque Melo, podem passar desde que essa passagem seja contínua e pacífica. Né? Então, você não pode parar, por exemplo, para abastecer sem permissão, mas aí você precisaria de permissão. Mas para fazer essa passagem, você não precisaria de uma autorização, necessariamente. Essa passagem contínua e pacífica. Tá? Os próprios submarinos teriam direito também, mas eles deveriam estar, né, não poderiam estar submersos, né? Tem que estar realmente aparente, assim, né? E realizando essa passagem, tá? Então, nessas 12 milhas seria a jurisdição plena. E aí, por mais 12 milhas, além dessa jurisdição, você mantém qual tipo de jurisdição? Então, você tem mais 12 milhas, fazendo agora 24 milhas de uma zona contígua, que seria o direito de perseguir embarcações que cometeram crimes no mar territorial, e também o direito de fazer uma fiscalização aduaneira, né, e sanitária. Tá? Por exemplo, a suspeita de algum tipo de epidemia num determinado país, você pode mandar parar, né, o navio, a embarcação, antes de adentrar no seu mar territorial, ainda na zona contígua, e ali fazer a fiscalização sanitária para verificar que essa embarcação não está trazendo, né, nenhum tipo de doença, de epidemia para contaminar aqui a população do estado, tá? E o que acontece? Depois dessas 24, a partir dessas 12, mais 188, então você tendo 200 milhas aí, você exerce também a prerrogativa do aproveitamento econômico,
tá? Então você, por 200 milhas, por essas 12 no mar territorial, óbvio que a soberania é plena, então você também exerce a soberania econômica, você vai exercer ainda a econômica passando pela zona contígua e ainda até chegar às 200 milhas, tá? Que seria a zona econômica exclusiva. Então, ali, nessas 200 milhas, né, só você pode fazer a exploração econômica, tá? É interessante mencionar que, nesse caso, tá, dessa exploração econômica, tem também uma contraposição com relação à profundidade, né? Ou seja, teve a chamada Guerra da Lagosta, que foi muito interessante na década de 60, que envolveu inclusive Brasil e França, tendo chegado até a Corte Internacional de Justiça, que a França vinha pescar lagosta, né, digamos assim, fora dessas 200 milhas ali digamos assim, na região do Nordeste, né, de águas quentes, onde tinha mais desse tipo de recurso, né, e aí próximo ao Brasil, e o Brasil reclamou, dizendo que no caso ali, apesar de estar um pouco após, né, as 200 milhas, a gente não tinha a profundidade suficiente para poder justamente, digamos assim, limitar a soberania ou a exclusividade da exploração econômica pelo Brasil. Porque a gente tem também a questão da profundidade, né? Ela tem que ser suficiente para o país poder justamente usufruir dos recursos também existentes dentro da plataforma continental. O Brasil levou essa questão à Corte Internacional de Justiça e foi vencedor nessa causa. Se vocês pesquisarem aí até nas redes sobre a Guerra da Lagosta entre Brasil e França, vocês vão verificar isso. Ou seja, então você tem a princípio 200 milhas, mas essas 200 milhas podem se estender, dependendo da questão da profundidade, para que ela seja suficiente também, né? Por exemplo, se você tiver 200 milhas, mas ainda muito raso, ela pode se estender até ser suficiente para a exploração dos recursos dentro da plataforma continental. Porque o nosso litoral, ele é muito irregular e muito recortado. Ele não é, por exemplo, o litoral de falésia, como seria na Austrália, né, que em poucos metros você já tem aí alcança grandes profundidades, tá? Então é um litoral recortado e que você precisa justamente de uma maior extensão para alcançar grandes profundidades. Bastante irregular. Então, o que é o território do Estado? O território é justamente toda essa base, né, cartográfica, territorial, já pré-definida, em que você tem, então, amplo direito de exercício dessa soberania, que vai se dar, né, pelo nos casos do espaço aéreo, também no solo, subsolo, no seu mar territorial, contando também as ilhas, tá? E as ilhas, cada ilha também vai ter o seu mar territorial. E nesse caso, né, então, o mar territorial, você tem também direito a essa soberania também do espaço aéreo, tá? E no caso do subsolo, né, do solo, que seria a plataforma continental das águas, sendo que fica chancelada aí o direito de passagem inocente no mar territorial, desde que ela seja pacífica e contínua. Não há direito de passagem inocente aérea, né, no espaço aéreo, tá? Porque configura justamente um risco muito maior para o Estado, né, deixar que uma aeronave passe sem autorização, porque justamente ela pode rapidamente chegar, por exemplo, ao centro, né, de decisão do país, enfim, gerar um risco maior com relação à proteção, à segurança daquele país. Na verdade, só há possibilidade desse direito de passagem inocente aérea também sobre estreitos e canais, tá? Então, a gente tem aí essa conformação com base na Convenção sobre o Direito do Mar, ou Convenção de Montego Bay, que foi a cidade na Jamaica, né? Onde essa convenção foi assinada, onde se chegou justamente a essa versão final e se aprovar esse texto final em 1982, que nos ajuda a delimitar também a extensão desse território aonde o Estado pode exercer a sua soberania. Bom, agora nós vamos tratar então de um outro tema, passamos justamente dessa temática, né? Deixamos a perspectiva dos sujeitos de direito internacional, como eu falei, claro que eu tinha dado um apanho, tinha feito realizado um apanhado geral sobre o tema e disse ainda que nós voltaríamos a falar de outros sujeitos de forma mais aprofundada em outros capítulos, né? Em outros
temas que seriam abordados, e agora vamos falar de um outro sujeito que seriam as organizações internacionais. Nós não temos tempo para abordar várias organizações internacionais, então aqui nós vamos utilizar como exemplo a Organização das Nações Unidas. Nós deixamos vários textos na plataforma já sobre a Organização das Nações Unidas e também a questão da solução de conflito e as operações de paz. Só gostaria aqui de esclarecer que hoje nós vamos falar sobre a ONU, basicamente, e o sistema coletivo de segurança e as operações de paz e as intervenções humanitárias. Eu vou falar na próxima aula presencialmente para já fazer o gancho para falar sobre os tribunais internacionais, em que eu vou trabalhar basicamente Corte Internacional de Justiça e Tribunal Penal Internacional. Tá? Então, vou me aproveitar já do tema, né, da intervenção humanitária, dos crimes contra a humanidade, crimes de lesa humanidade, o direito humanitário, para também falar do Tribunal Penal Internacional, além da Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional das Nações Unidas. Então, vamos lá. A ONU, obviamente, ela representa essa tentativa de criação de uma organização internacional que já tinha sido, obviamente, já tinha ocorrido no final da Primeira Guerra Mundial. Então, é bem sintomático, e já tinha esse precedente no sistema internacional, de tentativa de se criar um tipo de governança internacional que estabelece parâmetros, especialmente com relação à solução de conflitos no âmbito internacional. Uma vez que tinha se presenciado a Primeira Guerra Mundial, a gente sabe, né, que como registro histórico, a Primeira Guerra, para os historiadores, não é nem chamado de Primeira Guerra, mas de a Grande Guerra, porque foi uma batalha, né, que obviamente afetou muito a população na Europa, especialmente. Se você olhar relativamente a mão de obra ativa da Europa, ela sofreu muitíssimas baixas, né, de maneira muito realmente representativa, e alterou efetivamente toda a geopolítica internacional, né, e toda uma perspectiva mesmo que já se conformava aí de estrutura de poder no cenário internacional. E aí o que acontece? Com relação a isso, a gente tem já a tentativa de criar uma organização para que não se repetisse o mesmo, né, que havia acontecido na Primeira Guerra Mundial, porque não se repetisse um novo episódio como esse, e foi criada a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, em 1919, a partir da assinatura do Tratado de Versalhes. É importante mencionar que a Liga das Nações, ela manteve a sua existência, seu funcionamento, apesar dela não ter, assim, adquirido o poder e as prerrogativas esperadas, inclusive porque os Estados Unidos, justamente, não eram membro da Liga das Nações, tá? E também há várias teses, muitos autores falam que ainda não havia um convencimento ou talvez um argumento tão peremptório ao ponto das estados aceitassem justamente ceder a sua soberania na questão justamente de remissão de conflitos, como passou a existir com a criação das Nações Unidas, né? Então, a Liga das Nações, primeiro, né, ela dá fim, ela consagra e não dá fim, né, mas ela é criada ao final dessa Primeira Guerra Mundial. O Senado americano, ele não aceita que os Estados Unidos integrem essa organização, ironicamente, por ser considerada proveniente de um tratado sobre vencedores, um tratado um pouco injusto, né, os vencedores da Primeira Guerra Mundial, e aí os Estados Unidos não faz parte. E a Liga nunca conseguiu justamente se impor aos estados, né, nesse cenário internacional pós-Primeira Guerra Mundial. E ela mantinha uma disposição com relação à paz e segurança, dizendo justamente que a guerra deveria ser agora o último recurso, mas não conseguiu justamente efetivar nenhum sistema ou diretriz que substituísse esse conflito armado, ou que desse ali a condução da forma como os estados poderiam ou não se valer da força, do uso da força a partir dali. Tá? Então, né, não era, obviamente, ali ainda que a guerra era considerado grande ilícito internacional, ela era colocada de forma atenuada, né, relativizada como o último recurso, sem que se criasse
ou se estabelecesse um sistema alternativo para a solução de conflito. Obviamente que a gente tem o Tratado Brian-Kellogg, logo depois, que já estabelecia aí, né, em 1928, uma perspectiva um pouco diferente, já colocando que a guerra deveria ser considerada um ilícito internacional, mas também não havia nenhum tipo de institucionalidade com relação à solução de conflito para criar novas diretrizes. Nós tivemos a repetição de um conflito de grande escala, a Segunda Guerra Mundial, e aí tem o debate, que acho que já mencionamos em sala, né? Que será que, obviamente, o peso do Holocausto como demarcando uma nova ordem internacional é inegável, mas inevitavelmente o que a gente observa é que a ONU ela é criada, né? Ela justamente ela consegue reunir vontades suficientes para estabelecer uma nova conformação com relação à solução de conflitos, justamente porque também nós temos agora a possibilidade de destruição de todo o sistema internacional com a exibição, né, dessa tecnologia nuclear que poderia ser utilizada no sistema internacional, gerando a extinção da humanidade, né? Então, efetivamente, as armas de destruição em massa, a tecnologia nuclear, ela estabelece novos parâmetros e muda, em grande medida, as diretrizes das relações internacionais, tanto que para muitos autores esse é o momento decisivo em que há a transição, né, do direito internacional clássico para o direito internacional contemporâneo. E fica um pouco evidente o quanto que a paz e segurança era mais importante, e acaba sendo, né, do que os direitos humanos até hoje, porque a resposta da ONU para a questão da guerra, né, da paz e segurança, foi a criação do sistema coletivo de segurança, orquestrado pelo Conselho de Segurança, que tem direitos, a possibilidade, inclusive, de aprovar resoluções que seriam, sim, vinculantes, e com relação aos direitos humanos, a gente tem apenas uma resolução da Assembleia Geral da ONU, que seria a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que não é vinculante. A gente sabe que as resoluções da Assembleia Geral não vinculam. No âmbito das Nações Unidas, o que vincula seriam as resoluções do Conselho de Segurança e, né, as sentenças da Corte Internacional de Justiça, as quais a gente vai falar quando a gente for falar mais sobre cortes internacionais, que são vinculantes e das quais não caberiam também recursos. Isso é muito importante, né? A gente vai ver que a Corte Internacional de Justiça só dirime conflitos entre estados, pode ter uma função consultiva e também, né, uma função litigiosa de solução, de dirimissão de conflitos só entre estados, e aí ela vai poder produzir essas sentenças que vão ser vinculantes e das quais não caberiam recursos, tá? Então, as decisões vinculantes seriam provenientes do Conselho de Segurança e também da Corte Internacional de Justiça. Então, com relação à ONU, né, depois das conferências de São Francisco, o Brasil teve um papel aí fundamental, vocês podem verificar nos textos que estão na plataforma, né? E ministro Oswaldo Aranha, uma série de questões que hoje colocam justamente o Itamaraty, né, desculpe, o Brasil, né, fazendo a abertura aí da Assembleia Geral das Nações Unidas, da primeira sessão, né, anual das Nações Unidas, do seu mandato anual em setembro. E a gente vê a ONU, então, organizada de que maneira? A gente tem um secretariado, né? O secretário-geral, que é esse órgão executivo administrativo, que tem essa capacidade de também acionar os diferentes órgãos para tratar de alguns temas, que tem, obviamente, a sua própria competência, é responsável por fazer, né, toda a relatoria anual do funcionamento dos objetivos das Nações Unidas, tá? E também da gestão financeira da organização. Temos o Conselho, a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde todos os Estados-membros têm cadeira, né, direito a voto, mas que não emite resoluções vinculantes. Temos o Comitê Econômico e Social, que vai trabalhar com esses temas sociais de desenvolvimento, também tinha um papel fundamental na questão de direitos humanos até 2006. Em 2006 foi criado o Conselho de Direitos Humanos, que não que ele seja, o Conselho em si seja um órgão principal, ele não é. Ele é um órgão vinculado à Assembleia Geral da ONU, mas acabou que trouxe o tema, né, de direitos humanos mais para o Conselho de Direitos Humanos e para a Assembleia Geral das Nações Unidas, que é assim esse órgão principal. Então, o Secretariado, né, das Nações Unidas, a Assembleia Geral, que não emite resoluções vinculantes, o Conselho Econômico e Social também, que não emite resoluções vinculantes, o Conselho de Segurança, esse sim
sim, que emite resoluções vinculantes, conselho de tutela que quase não tem mais função, tendo em vista que ele existia para justamente ajudar na transição dos países enquanto colônia para países independentes, e tendo se concluído, a princípio, todo esse processo, né, de descolonização no final da década de 60 do século 20, ele perdeu praticamente a sua funcionalidade, a sua importância, o seu sentido de ser, e a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional das Nações Unidas, formado por 15 juízes, com mandato de 9 anos, como eu já falei, que tem também sede em Haia, na Holanda, igual ao Tribunal Penal Internacional. Então, quando se fala em a Corte de Haia, a gente tem que ter cuidado, porque Corte de Haia tem duas cortes em Haia. Corte de Haia, a gente pode ter a Corte Internacional de Justiça, que a corte é o órgão jurisdicional das Nações Unidas, que só vai dirimir conflitos entre Estados sobre a Carta da ONU, formado por 15 juízes com mandato de 9 anos, que pode emitir sentenças sim vinculantes e que não cabem recursos, e obviamente só entre os Estados, né, relativos às questões atinentes à Carta das Nações Unidas. E a gente tem também em Haia o Tribunal Penal Internacional, que a gente vai estudar, que é um órgão totalmente independente, não está vinculado das Nações Unidas. Tem ali uma participação importante do Conselho de Segurança como um agente legitimado, né, para propor denúncias no âmbito do Tribunal Penal Internacional, mas o Tribunal Penal Internacional, apesar de também ter sede em Haia, na Holanda, como a Corte Internacional de Justiça, ele não tem uma vinculação, uma dependência com relação às Nações Unidas, tá? Então, nós temos estes órgãos. Aí tem uma discussão sobre qual é o órgão mais importante das Nações Unidas. Aí é importante, no caso, a gente analisar a relação entre o artigo 10 e 12 da Carta da ONU, porque a Assembleia Geral, para muitos autores, é considerado o órgão principal. Por quê? Porque ela é o espírito das Nações Unidas, é onde todos os estados têm membros, têm direito a voto, participam, né? São membros, e aí, obviamente, eles podem, e ali, né, digamos assim, a orientação das Nações Unidas, o olhar para o mundo, as diretrizes daquele ano, as discussões mais estruturais e políticas com relação à orientação das relações internacionais e o mandato da organização, né, o que a preocupa, o que realmente com que ela deve se preocupar, e ela obviamente pode tratar de qualquer tema a princípio, né? Então ela é um órgão simbólico e político que reflete a alma das Nações Unidas. Então é considerado realmente o órgão principal, ao passo que ela não emite resoluções vinculantes. O Conselho de Segurança, ele tem, digamos assim, a exclusividade, né, de trabalhar a questão de paz e segurança, né? Então ele tem ali o monopólio dessa questão. Só ele supostamente deveria tratar sobre esse tema, e ele emite resoluções vinculantes. Então o artigo 10 e 12 da Carta fala que a Assembleia Geral das Nações Unidas pode tratar de qualquer tema desde que ele não esteja sendo, né, com a ressalva do artigo 12, desde que ele já não esteja sendo conduzido ali, sendo tratado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? Então se depreende a partir disso que o Conselho de Segurança tem esse monopólio de discussão sobre paz e segurança. Isso porque nós temos ali, né, uma composição do Conselho de Segurança que é muito simbólico sobre toda aquela discussão que nós já tivemos no início do nosso curso sobre o direito internacional clássico, a perspectiva estado-cêntrica, civilizatória, que em grande medida ainda diferencia algumas vontades e a posição de alguns estados em detrimento de outros. Então ali nós temos para o tema que é mais, né, essencial no tocante, né, a própria sobrevivência dos estados no sistema internacional, digamos assim, o monopólio ou a prerrogativa dos estados que configuram ali, né, um certo destaque na nova conformação da ordem internacional pós-Segunda Guerra Mundial. Então, inegavelmente, quem manda no Conselho de Segurança, quem pode compor realmente essa resolução que, em última instância, vai ser vinculante para todos os demais? Os 5 membros com direito de veto. Então, a gente já tinha falado numa aula que o Conselho de Segurança tem 15 membros, 5 com poder de veto e 10 membros com mandato, né, com mandato temporário de 2 anos, né, e que representação regional. Bom, o que acontece? Para uma resolução do Conselho de Segurança ser aprovada, nós precisamos de 9 votos, 5 votos afirmativos
dos membros permanentes e 4 votos dos membros temporários. Então, ou seja, dentre os 10 temporários, você pode ter 6 dizendo não e 4 aceitando. Mas dentre os 5 com poder de veto, os 5 têm que aceitar. Senão essa resolução não é aprovada. Então, esse é o direito de veto. E quem são esses estados? Né? Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China, a Rússia. Né? Nós temos aí esses estados que fazem parte do Conselho de Segurança exercendo esse poder de veto. Tá? Então, por que o Conselho de Segurança não é considerado o órgão principal? Qual é o argumento? O argumento é que ele representaria uma certa excepcionalidade, ou seja, é natural que as resoluções sejam voluntárias, né, que sejam recomendações, porque a gente ainda está sob uma lógica de voluntarismo, que o ideal é que os estados se convençam de bom grado a cumprir com a orientação da ONU e não sejam necessariamente forçados a tal. Só que, tendo em vista a matéria, que seria a questão de paz e segurança, o Conselho não poderia se dar ao luxo de ter ou não o cumprimento daquela resolução, pela maioria dos estados. Os próprios membros acabam descumprindo, óbvio, né? Porque tem ali também as principais potências do cenário internacional, com, seu, né, com suas, digamos assim, a sua posição de destaque, tanto econômica, política quanto militar. Então, obviamente que, né, eles são os que acabam podendo definir quando vão seguir e quando não vão seguir as próprias diretrizes do Conselho de Segurança, principalmente no período que a gente viveu maior de contenção da bipolaridade no sistema internacional, no pós-Segunda Guerra Mundial, e quando ou os Estados Unidos podiam vetar, ou Rússia poderiam vetar. Até hoje, né, em muitos temas acaba sendo assim, tem questões que não chegam na ONU e não podem passar pelo Conselho de Segurança, porque você pode ter o exercício de veto, seja de China, de Rússia, ou dos Estados Unidos, né, com seus aliados. Então, enfim, nós temos essa limitação, por isso também que eu deixei um texto sobre reforma da ONU, que a professora Mônica Harris, até, né, do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio, comenta que a ONU, praticamente desde a sua criação, ela é objeto de crítica no tocante à composição desse Conselho de Segurança e a possibilidade justamente de gerar ali, né, um impasse permanente, perdendo até a credibilidade da organização, porque muitos estados, esses estados líderes, especialmente Estados Unidos, Rússia, China, quando vem, bom, passar no Conselho de Segurança não vai passar porque vai ter o veto. Eu faço, né, a minha movimentação com o uso da força sem autorização do Conselho, porque se eu passar pelo Conselho, não vai ser aprovado, vai ter o veto e eu posso bancar, né, essa movimentação, como a gente está vendo agora na questão, a gente viu, né, na Segunda Guerra do Golfo, por exemplo, né, na invasão ao Iraque, que levou até a morte do Sérgio Vieira de Mello em 2003, e estamos vendo também agora no tocante à Rússia com a guerra da Ucrânia, né, que ele está dizendo, bom, então estou passando, é uma questão estratégica, eu posso ser uma potência militar absoluta aqui, né, geopoliticamente, e não vou esperar obviamente, não posso depender da ONU, porque eu sei que tem o poder de veto no Conselho de Segurança, tá? Então, isso seria uma excepcionalidade pela questão da temática, porque naturalmente os órgãos funcionariam sob a perspectiva da recomendação, do voluntarismo, da soft law, entendendo que os estados deveriam cumprir, né, racionalmente, os estados, né, que justamente estão dentro do marco civilizatório desejável, reconhecendo a importância do direito internacional, agiriam voluntariamente sem precisar ser forçados a isso, né? Que o Conselho de Segurança trabalha com a obrigatoriedade numa perspectiva excepcional, porque justamente estão ali lidando com a perspectiva também da sobrevivência do sistema internacional. Então, a Assembleia Geral, em grande medida, é considerado o órgão principal, o órgão que pode trabalhar sobre todos os temas. O Conselho de Segurança não, ele tem alguns temas importantes, em qual ele vai também, né, deliberar, como aprovação de membros das Nações Unidas, indicação de membros para órgãos das Nações Unidas, né, questão de paz e segurança em absoluto, mas temáticas de maior densidade normativa, de discussões políticas mais efetivas, né, elas realmente teriam maior espaço efetivamente na Assembleia Geral das Nações Unidas, que permanecem com esse mandato mais plural, só, né, justamente estando impedidas de deliberar quando o Conselho de Segurança estiver deliberando em caso de paz e segurança. E aí, então,
nós temos a atuação do Conselho de Segurança no chamado Sistema Coletivo de Segurança. O Sistema Coletivo de Segurança ele é melhor identificado a partir do capítulo 7º da Carta da ONU, tá? Quando justamente o Conselho de Segurança vai deliberar. Por que é chamado de Sistema Coletivo de Segurança? Porque a deliberação, a decisão sobre o uso da força não vai ser mais unilateral ou digamos assim, o conduzido pelos estados ali em conflito, mas sim, né, vai ser agora assumido pelo Conselho de Segurança, que vai passar a deliberar, tá bom? Então, a partir do artigo 39, do capítulo 7º da Carta da ONU, a gente tem a funcionalidade, basicamente, do chamado Conselho de Segurança. Sistema coletivo, tá? De segurança, tá bom? E aí, que seria justamente a atuação do Conselho de Segurança na sua deliberação, tentando contribuir para dar fim ao conflito. Então, nós temos, tá? Entendendo a forma como a ONU percebe a solução de conflito, uma certa orientação ideal, tá, gente? Nem sempre vai ser assim, mas aqui eu tô falando de como ela vai acontecer de forma ideal. Ou seja, primeiro, você tem a indicação no artigo 33 de que os estados devem buscar sempre uma solução pacífica. Então, um princípio fundamental que passa justamente a estabelecer agora, né, a ilicitude da guerra, que é essa possibilidade autônoma, sem nenhum tipo de institucionalidade, dos estados decidirem pelo uso da força arbitrariamente. Então, você tem a ilicitude da guerra e a consolidação do chamado princípio da solução pacífica das controvérsias. Isso está muito claro a partir do capítulo 6 já da Carta da ONU, artigo 33, quando tem a indicação de que os estados devem buscar sempre a solução de seus conflitos pacificamente. E nós temos ali a indicação de algumas formas de solução de conflito, basicamente, né, a perspectiva diplomática, a perspectiva política, que é de estados poderem ajudar ali, enquanto estados com a sua própria opinião, a sua dinâmica de posição no sistema internacional, ou algumas organizações ajudar na solução de conflitos de outros estados, e os mecanismos jurisdicionais. Então, são soluções pacíficas que são utilizadas ali, que podem ser, né, utilizadas pelos próprios estados sem necessariamente a intermediação do Conselho de Segurança, tá bom? Qual é o melhor mecanismo? Idealmente, os autores falam muito, né, da importância da diplomacia. Ou seja, quando a diplomacia, ela per si, é suficiente para dar fim ao conflito internacional, é como se houvesse assim um termômetro de uma certa estabilidade das relações internacionais, inclusive porque uma característica, né, dos mecanismos diplomáticos é de que nenhum outro estado, mesmo ajudando, né, diplomaticamente na solução de conflitos de demais, seja na mediação, na conciliação, na prestação de bons ofícios, nenhum estado pode obrigar esses estados a se entenderem, a seguir, né, o seu posicionamento, o seu laudo, né, diplomático, nada disso. Ou seja, os estados, eles só vão seguir aquela orientação de um terceiro que busque mesmo buscando os ajudar, se quiserem. Então, quando um conflito ele chega ao fim por uma questão diplomática, a princípio é um sinal de que há uma certa estabilidade e houve menos desgaste nas relações internacionais, especialmente entre os estados, porque ninguém impôs a outro supostamente aquela aceitação, aquela decisão. Tá? Mas, na realidade, o que acontece? Esses mecanismos diplomáticos, eles normalmente só são eficientes quando há um certo equilíbrio de poder entre os estados ali em conflito, porque se pense bem, se houver um grande desequilíbrio, não faz sentido o estado tão poderoso assim abrir mão daquele seu interesse estratégico sem que haja nenhuma imposição. Então é mais difícil, né? Então, na realidade internacional, o que a gente acaba vendo hoje é o que os autores chamam da maior jurisdicionalização das soluções de conflito, né, do próprio direito internacional, ou seja, os estados buscarem mais, né, esses mecanismos jurisdicionais, que são mecanismos também neutros, importantes, mas que emitem, né, decisões que vinculam
as partes, né? Então, na complexidade das relações internacionais, né? A complexidade dos temas hoje presentes no sistema internacional, com a necessidade também da busca de maior segurança jurídica e frente a um certo desequilíbrio entre as partes, tem aumentado, principalmente, a condução dos conflitos, né? Eles se tornando cada vez mais técnicos e especializados a partir de mecanismos jurisdicionais. E aí a gente poderia incluir, apesar de não ser tão adequado chamar, né, de jurisdição efetivamente, os tribunais arbitrais também estariam incluídos, né, nessa temática aí, né, da solução de conflito via sistema judicial, tá? Internacional. Então, essas são as formas pacíficas ideais, que são o primeiro recurso que deveriam ser tentados, buscados pelos estados ainda autonomamente, sem buscar efetivamente, né, o Conselho de Segurança. Bom, mas se esses mecanismos não derem certo, aí sim que você entra na alçada do Conselho de Segurança, que vai inicialmente, conforme estabelecido ali no artigo 41, estimular que os estados, digamos assim, aplicar represálias, tá? Isso dentro, como eu falei, numa cadência que seria ideal. Às vezes já vai para represália, às vezes já vai para o uso da força. Isso aqui é a cadência ideal, né? Numa forma de solução de conflito ideal, que a gente pode depreender da leitura da carta a partir de capítulos 6 e 7, artigo 33 e seguintes da Carta das Nações Unidas. Lembrando que no capítulo 7º, que a gente tem efetivamente o sistema coletivo de segurança, quando se dá justamente, né, a prerrogativa ali, a competência do Conselho de Segurança para tratar do tema, né, para tentar buscar aí uma solução de conflito, tá? Então a gente tem a busca ainda das represálias, que são atos, medidas assim, que seriam a princípio ilícitas, mas que quando aplicadas pelo Conselho de Segurança passam a ser viáveis, tá? Então a gente tem bloqueio de comunicação, a gente tem rompimento de relações internacionais, tá? E a gente tem também a chamado embargos, né, que seriam aquele tipo de aplicação ou boicote, né, de represálias econômicas, que são muito questionadas no âmbito internacional, porque se você observar, quem mais sofre com esse tipo de represália econômica é a população civil, e não necessariamente você enfraquece o regime, porque o intuito seria esse, né, estabelecer esse bloqueio econômico para que enfraquecesse aquele governo, gerando instabilidade no governo que você quer combater, mas só que muitas vezes aquele governo se fortalece questionando as Nações Unidas e jogando a responsabilidade sobre o sofrimento que a princípio está passando a população nas mãos, né, das Nações Unidas. Então é considerado um mau recurso a ser empregado, mas é lícito, sabe, ser aplicado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E aí, muito bem, mesmo assim, não sendo efetivas as represálias, aí, em último caso, as Nações Unidas, de acordo com a redação do artigo 42, poderia autorizar o uso da força através do exército formado pelas Nações Unidas, os capacetes azuis, ou Blue Helmets, tá bom? Então, essa seria basicamente a lógica. Então, você pensa, então só posso ter o uso da força se o Conselho de Segurança admitir? A gente tem uma exceçãozinha aí demarcada, que é obviamente, e que está salvaguardada na Carta das Nações Unidas, que é ainda a legítima defesa, individual ou coletiva, nos termos do artigo 51 da Carta da ONU, que falam, olha, obviamente, se houver já uma invasão ao seu território, eu não vou esperar uma sessão do Conselho de Segurança para obter aprovação se eu posso responder, revidar, né, para garantir a minha sobrevivência, salvaguardar a minha segurança, minhas prerrogativas enquanto Estado, a minha própria soberania. Então, você pode se defender de maneira proporcional à agressão que você sofreu e comunicar imediatamente ao Conselho de Segurança isso, que aí sim o Conselho de Segurança vai provavelmente assumir aquele conflito, tá bom? Então, quais são, se a gente puder aqui sistematizar, né? Porque normalmente eu gosto de gravar esses vídeos de 50 minutos, né? Porque para vocês poderem ficar escutando mais tempo, eu acho mais complicado. Mas se a gente tiver que aqui
destacar ou responder uma pergunta importante, que seria quais são as formas de uso da força consideradas legítimas pelas Nações Unidas, a gente poderia reunir quais principais? Primeiro, né, a aprovação do uso da força tal qual previsto no artigo 42 da Carta das Nações Unidas como último recurso, uma vez que a guerra é um ilícito internacional e o que prevalece, né, dentro do espírito da própria Carta é o princípio da solução pacífica das controvérsias, tá bom? E aí nós temos a exceção da legítima defesa individual ou coletiva, prevista no artigo 51 da Carta da ONU. E ainda temos, por incrível que pareça, uma outra modalidade que é da intervenção humanitária, porque nas Nações Unidas a gente vai ver que a partir do século XXI passou a mudar a sua forma de realização de intervenção humanitária e hoje aquilo que era considerado pelo Dag Hammarskjöld, né, como uma forma ali intermediária entre o chamado capítulo 6,5 da Carta da ONU, seguindo os moldes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele se altera radicalmente, e hoje a gente tem até uma modalidade de intervenção humanitária que a própria ONU confessa que se estivesse prevista na Carta, porque a gente sabe que a intervenção humanitária é uma construção costumeira, não está prevista na Carta das Nações Unidas, é uma construção consuetudinária, ela estaria já no capítulo 7º, um tipo, não toda a intervenção humanitária, mas um tipo de intervenção humanitária, especialmente as chamadas Peace Enforcement Operation, ou operações complexas de paz, tá? Também tem texto na plataforma sobre isso. Então, as 3 formas aí de uso da força que seriam legítimas, admitidas pela Carta das Nações Unidas, tá? O uso da força propriamente dito, previsto no artigo 42 da Carta das Nações Unidas, autorizado pelo sistema coletivo, pelo Conselho de Segurança, né? Nessa lógica do sistema coletivo de segurança. Excepcionalmente, a legítima defesa individual ou coletiva. Individual é quando um Estado, né, se defende, coletiva é quando os Estados ajudam também esse Estado a se defender, ou um outro Estado ou demais Estados. Então, essa legítima defesa individual ou coletiva, de acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, e o caso da intervenção humanitária, de um tipo de intervenção humanitária, não todos os tipos de intervenção humanitária, de novo, ressaltando aqui, especialmente as chamadas operações complexas de paz ou Peace Enforcement Operations, ou seja, a própria denominação já indica, né, operações de paz à força, então que basicamente é uma forma de uso da força. Hoje até já há, né, todo um contingente militar específico a serviço da Secretaria das Nações Unidas, justamente para esse tipo de atuação, tá, de atividade. Então, nós temos aí já o link para trabalharmos a questão da intervenção humanitária, que nós vamos discutir na próxima aula, junto com o Tribunal Penal Internacional, e vamos falar um pouquinho também sobre a diferença entre o Tribunal Penal Internacional e a Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas. Tá bom? Boa noite, até a próxima aula.